Fala empreendedor, empreendedora que me assiste nesse canal. O vídeo dessa semana é um vídeo muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre benefícios, se pode, se não pode, de uma empresa contratar a mão de obra, os funcionários dela como PJ. Fica nesse vídeo que você vai sair daqui, eu tenho certeza, com um pouquinho mais de informação do que você entrou. Bora pro vídeo. No vídeo de hoje é um assunto super polêmico. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. A contratação de PJs para mão de obra. Primeira coisa que a gente precisa entender é se de fato a gente pode fazer isso. E sim. Entretanto, a gente precisa ter alguns cuidados nessa contratação de PJ. A gente precisa seguir algumas diretrizes. O ideal é que todas as empresas que façam essa movimentação tenham, além de uma assessoria contábil, também uma assessoria jurídica, para respaldar quanto à parte contratual, a confecção de um contrato, e ele precisa ser muito bem feito e deixando tudo claro aquela prestação de serviço. Então, vamos lá. Primeira coisa, uma empresa pode sim contratar um funcionário PJ. Isso aconteceu muito depois da pandemia. O acontecimento da pandemia ali em 2020, foi isso? 2020 é pandemia, não foi? Tô falando bobagem não. 2020, 2021, é isso. Foi. Depois da pandemia, muita gente foi pro home office. E aí o pessoal indo para home office, as empresas precisavam formalizar essa contratação. E aí muita gente já não queria mais voltar para a CLT e elas começaram a abrir PJs, e aí a gente inclusive apelidou carinhosamente de PJinhas. Que são aquelas pessoas que abrem um CNPJ sem funcionário, sem empresa física, só para prestar o seu serviço. Isso funciona muito na área de tecnologia, na área de publicidade, marketing, propaganda, na área comercial, de representação comercial. Alguns setores eles se destacam mais por essas pejotizações. E as empresas começaram a contratar esses PJs, elas teriam que ter um CLT, um funcionário interno, e elas terceirizaram isso ali. Tem uma parte muito boa, porque as empresas elas têm alguns benefícios em si tributários ali, né? Você não tem aqueles encargos trabalhistas. Só que esse é o principal detalhe. Você precisa separar muito bem o que é uma prestação de serviço de um PJ e se esse PJ ele não está caracterizando como funcionário em si da sua empresa. Muitas empresas pegam os seus funcionários e pejotizam esses funcionários e eles esquecem em si que esse vínculo mudou. Um PJ, por exemplo, um prestador de serviço, ele não precisa necessariamente seguir uma jornada fixa de horário, ele não tem que bater ponto na sua empresa mais, a questão de subordinação, ela fica mais minuciosa. Se você tem um PJ que cumpre horário, que bate ponto, que é subordinado, que usa o seu uniforme, talvez isso pode caracterizar numa ação trabalhista que ele não era um PJ, ele era um CLT e você estava usando do PJ para deixar de recolher alguns impostos. Então é um detalhe muito importante. Só que essa operação feita de forma correta pode ser muito boa e benéfica para a empresa, quanto para o prestador de serviço em si. Olha para você ver, uma empresa que está em São Paulo, uma empresa de tecnologia, ela precisa ter ali no corpo dos prestadores de serviço uma categoria X de profissional. E ela talvez não encontre na redondeza dela. Ela pode simplesmente contratar um programador que mora lá no Piauí. E esse programador presta serviço para essa empresa de São Paulo. Se não fosse essas flexibilidades da pejotização, isso ficaria um pouco mais complexo. Então, vamos lá, primeira dica. Você quer contratar funcionários como PJ? Você quer contratar esses prestadores de serviço? Você pode fazer isso, só que você precisa ter um suporte da contabilidade para ela te falar o que vai gerar de impacto econômico tributário ali. Só que você também precisa de uma assessoria jurídica, porque você precisa ter um contrato muito bem específico e detalhado de qual vai ser essa prestação de serviço. O que esse PJ tem que te entregar e o que você vai fazer com ele. E aí não se esqueça, essa prestação de serviço ela precisa ser validada com um documento fiscal. E aí sim eu estou comprovando que tem uma pessoa jurídica dentro da minha empresa prestando um serviço para mim e emite nota fiscal. Isso eu estou falando para os funcionários que vão ter recorrência de trabalho.
Porque se você for contratar um fornecedor de serviço ali, um pintor, um eletricista, você pode contratar, ele vai te emitir uma nota fiscal e a prestação de serviço vai acontecer normalmente. Então não tem nenhum detalhe quanto a isso. O detalhe é a contratação dessas pessoas que ou vão ficar internos ou vão ter uma recorrência muito grande de prestação de serviço para vocês. Então, recapitulando, no vídeo de hoje a gente falou lá que sim, você pode contratar um PJ, existem os benefícios sim, então você tem a flexibilidade de ter pessoas fora do seu âmbito, de ter uma prestação de serviço talvez mais técnica, de ter uma redução da carga tributária, de achar pessoas qualificadas e que por isso elas não querem mais se enquadrar dentro da CLT e elas abrem a empresa dela, então você consegue ter essa prestação de serviço mais específica, só que também existem os riscos lá. Então existe o risco de uma ação trabalhista se você fizer isso de forma despreparada. Então tem uma assessoria jurídica, cria um contrato sólido que vai te dar uma segurança jurídica, tem uma assessoria contábil para te mostrar e fazer inclusive comparativos, quais as vantagens econômicas que você vai ter e mete bala. Obrigado por assistir até aqui, deixa o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo, ajuda, gente. Esse negócio é de graça, você não paga nada e está aqui consumindo esse conteúdo. Manda lá, me ajuda a crescer esse canal e mais empreendedores ter acesso a essas informações de empreendedorismo, finanças, contabilidade, desse jeitinho um pouco mais esquisito de se falar. Obrigado, até o próximo vídeo.